Bom, gente, agora vamos continuar, certo? As aulas de parasitologia, certo? A gente já viu, né, as doenças causadas por protozoários, certo? E agora a gente vai ver algumas helmintoses, certo? Algumas verminoses, ou seja, as doenças causadas por vermes, pelos helmintos. Então, vamos dar início. Bom, o que são helmintos? Os helmintos são os vermes, ok? Então, os helmintos ou vermes, eles são seres eucariontes, certo? Porque suas células, elas possuem núcleo, ok? Então, os seres eucariontes são seres multicelulares, ou seja, são seres formados por mais de uma célula, pertencentes ao reino Animalia, certo? Porque são animais, assim como a gente, eles são animais, logo pertencem a um reino Animalia, certo? E o domínio Eucária, certo? Porque são aí eucariontes. Aí existe, pessoal, basicamente dois filos, certo? Dois grupos aí, dois filos de helmintos, de vermes. São eles os platelmintos, certo? Que são vermes achatados, e os nematelmintos, que são vermes cilíndricos, ok? Então, filo platelminto são vermes que têm o corpo achatado, e nematelmintos são vermes que têm o corpo cilíndrico, certo? Então aqui, ó, platelminto, nós temos a planária, que não é um parasita, certo? É um verme de vida livre. Temos a facíola hepática, que é um parasita, ok? É um verme que é do filo platelminto, porque ela é achatada. Então esse formato a enquadra, certo? Nesse filo. E temos também a tênia, certo? Que vai ser tênia sóleo e tênia saginata, certo? A gente vai ver isso quando for falar, certo, da teníase, a doença. Mas enfim, platelmintos são vermes achatados, certo? Exemplo, planária, facíola hepática e tênia, certo? E nematelmintos são vermes cilíndricos, certo? Exemplo, ascaris, lumbricoides, enfim, dentre outros, certo? Necator americano, que a gente vai ver isso, certo? Nas possíveis verminoses que vamos estudar. Então, bora lá ver agora as verminoses. Então, vamos começar, certo? Pela teníase, certo? É o nome da doença, ou solitária, certo? Então, o que é a teníase? A teníase é uma infecção intestinal, ok? Tendo como um agente etiológico, certo? Ou seja, tendo como quem causa essa infecção intestinal chamada teníase, o agente etiológico, o verme que causa essa doença é a Taenia solium, ok? Taenia solium e Taenia saginata. Pronto. Essas duas tênis, esses dois vermes, eles têm alguma coisa em comum, certo? Mas também são bem diferentes, certo? Então, a Taenia solium, ela é encontrada, ela se transmite através, certo? Tem várias formas, mas uma delas é através da carne de porco. Então, os ovos dessa tênia, da Taenia solium, é encontrado no porco. Já a tênia saginata é encontrado no boi, certo? Na carne bovina, certo? Então, a teníase é uma doença, certo? Que se manifesta no intestino e é causada por Taenia solium, que provém do porco, e Taenia saginata, que provém do gado, do boi, certo? São formas de se contaminar. Uma forma é da carne mal cozida.
certo? Porém, se a carne mal cozida for a do porco e tiver ovos de tênia, larvas, vai ser a tênia sólida. Se for na carne do boi, vai ser a tênia saginata, ok? Então vamos lá. O homem é o hospedeiro definitivo, ok? Por quê? Porque no homem é encontrado o verme na sua forma adulta, certo? Então, é dentro do ser humano que esse verme vai chegar como uma larva e vai passar para a sua forma adulta, ou seja, vai crescer no nosso intestino, no intestino do ser humano. Por isso que o homem é o hospedeiro definitivo, certo? Olha, é adquirida através, como eu falei, do consumo da carne crua ou mal cozida, contendo os cisticercos. O que são cisticercos? Cisticercos são as larvas, ok? As larvas da tênia a gente chama de cisticerco, ok? E esse cisticerco é encontrado aonde? Na carne do boi, quando é tênia saginata, e na carne do porco, quando é tênia sólida. Por isso, temos que ter o cuidado de ver a procedência dessa carne, se realmente são de empresas seguras, que tem todo um controle, ok? Tem que ver também, não só isso, no que não se deve confiar altamente, para estar comendo carne mal passada, mal cozida, principalmente a do porco, ok? Particularmente, né, uma carne mal passada é uma delícia, eu adoro particularmente, mas não é tão indicável, certo? Que se comam carne mal passada por conta disso, certo? Então vamos lá. Sintomas dessa doença, sintomas da teníase: desconforto abdominal, náuseas, vômitos, diarreia, cólicas intestinais, alteração no apetite, além de mal-estar geral, indisposição, fadiga e perda de peso. Então, é lógico que vai ter muitos sintomas, ok? E não podemos esquecer das dores abdominais, certo? Desses desconfortos. E também da perda de peso e diarreia. Mas aí, professor Celso, por que tem perda de peso? Pensa, tu está se alimentando. Tem um verme, uma lombriga, uma solitária, certo? Enorme dentro de você, que se nutre através de você. E está onde? No seu intestino. Ela é quem está se alimentando primeiramente, depois você, ok? Então é lógico que você não vai absorver todos os nutrientes que você está ingerindo, porque boa parte ela vai pegar, certo? Segundo, a diarreia é uma forma que o corpo encontra para uma autodefesa, tá se defendendo, tentando eliminar, certo? Esse verme, no caso é uma solitária, certo? Tentando eliminar do organismo, certo? Mas só está fazendo o quê? Desidratando, certo? Perdendo nutrientes, perdendo líquido. Então, os sintomas são basicamente esses. Pronto. Qual o tratamento para essa doença, para a teníase? Albendazol, certo? E niclosamida, esses dois fármacos. Profilaxia, como é que se previne? Bom, não consumir carne mal passada é uma profilaxia, certo? E o ciclo evolutivo, vamos ver agora o ciclo de vida desse verme. Bom, quando adquirida pelo homem, aqui ó, adquirida pelo homem, quando ela é ingerida carne, certo, com o cisticerco, com a larva que provém do boi ou do porco, certo, que evolui para a forma adulta no intestino delgado. Então, após o consumo da carne mal
assada ou crua, nunca se sabe. Se tiver cistos certos nessa carne, ou do boi ou do porco, certo? Se tiver larvazinhas assim, ó, desse verme, o homem vai ingerir. E no intestino delgado, certo? Ela vai evoluir para a forma adulta, ok? Aí, ó, o verme adulto no intestino já, ou seja, já não é mais larva, né? Já cresceu. Se fixa, certo, na parede do intestino e começa a expelir ovos, certo? Que são excretados nas fezes humanas e pode contaminar o solo e os alimentos. Isso mesmo. Então, é o seguinte: a partir do momento em que você come uma carne mal passada, que contém essas larvas desse verme, aí quando chega no intestino, esse verme vai virar adulto, não é mais uma larva, certo? É adulto, vai crescer. Depois ele vai se fixar na parede do intestino e vai começar a liberar ovos, certo? Ovos que dentro desse ovinho tem uma larvazinha, certo? E como vai ser eliminados os ovos? Pelas fezes do homem que está com a solitária. E esses ovos vão ser eliminados na natureza e podem, certo, contaminar água e alimentos. Por isso há uma grande importância do saneamento básico, ok? Importância de uma educação sanitária. Aí aqui, ó, pela imagem a gente vê, certo, ó, o ser humano que está aqui, ó, contaminado pelas fezes vão expelir, certo? Os ovos. Aí gado e porco se infectam e ingerindo os ovos no ambiente. Então, o espirrar. O porco, ele tem o hábito de comer fezes, certo? E se o ser humano mora no sítio, supomos, e faz cocô a céu aberto, certo? O porco pode ir lá e ingerir as fezes. Se esse ser humano estiver infectado, o porco, ao comer as fezes, também vai ingerir os ovos que estão nas fezes. E no porco os ovos, certo? Vão virar larvas, só isso. Não vão para a forma adulta no porco, ok? Igualmente, o gado. Supomos que o ser humano faz cocô a céu aberto e aí dá uma chuva qualquer e leva esse cocô junto com o cocô, vai os ovos do verme para um lago e algum boi ou uma vaca toma água lá e ingeriu esses ovos, certo? Dentro do gado também vai se criar larvazinhas do verme, entendeu? Mas não vão atingir a forma adulta. A forma adulta é no ser humano. Então está aqui, ó, uma solitária, certo? Que é o intestino, certo? Olha como ela é grande. Aqui, ó. Uma diferença básica da tênia saginata, que é a do boi, para a tênia sólida, que é a do porco, são esses ganchos aqui, ó. O verme que provém do porco, no caso, né, que é adquirido através da carne do porco, ele tem ganchos, sabe? Tipo que fura o intestino. Por isso que já vai gerar outra doença que a gente vai ver agora. Já a que provém da carne do boi não tem esses ganchos, só tem as ventosas, que é por onde elas parasitam, elas sugam os nossos nutrientes através das ventosas e elas vão se alimentando, certo? Aqui, ó. A segunda patologia, a segunda doença, certo? Causada por a tênia, certo? Só que aqui provém do porco, certo? E não é nem a tênia adulta, são os cisticéricos, as larvas. Então, como que é isso? Aqui, ó. Cisticercose é uma doença parasitária, certo? Causada pela tênia sólio, causada pelas larvas da tênia sólio. Então, quando um ser humano está com cisticercose, ele não está com teníase, certo?
A cisticercose é uma doença causada pelas larvas da tênia, certo? E a teníase é quando o verme está na forma adulta no intestino. Então, como ocorre a contaminação da cisticercose? A contaminação se dá quando as larvas dessa tênia atingem a corrente sanguínea e se proliferam pelo corpo inteiro. Então, esses ganchos que a tênia sólida, que é do corpo, tem, fura o intestino, dando acesso à circulação, atingir os vasos sanguíneos. E essas larvas podem adentrar pela corrente sanguínea e atingir o coração, o cérebro, certo? Anda pelo corpo inteiro, certo? Quais são os sintomas da cisticercose? Bom, pode ser assintomática por muito tempo ou apresentar sintomas como dores de cabeça, convulsões, entre outros. Deficiência visual, loucura, epilepsia, entre outros, certo? Então, veja como é grave, porque são larvas que estão atingindo, certo? Pontos críticos do nosso organismo, coração, cérebro, certo? E também tecido muscular, estriado-esquelético, ok? Aí, ó, há o tratamento através de cirurgia, certo? Aqui, ó, o ciclo de vida. Ao ingerir ovos da tênia, estes chegam ao estômago e liberam o embrião, que através da mucosa gástrica vai parar na corrente sanguínea e se distribui pelo corpo, certo? Isso irá desenvolver o cisticerco, ou seja, a larva. Aqui está o exemplo, ó, de uma pessoa com cisticercose. Olha isso, pessoal, no coração. Tudo isso aqui são as larvas. No cérebro, nos músculos esqueléticos. Olha isso, pessoal. Bem assustador, certo? Bom, segunda, ou melhor, terceira doença. Terceira é a mitose. Terceira verminose. Esquistossomose, certo? A esquistossomose é causada, certo, por um verme chamado Cistossoma mansoni, ok? O agente etiológico que causa a esquistossomose é chamado de Cistossoma mansoni. O ciclo é heteroxênico porque precisa de mais de um hospedeiro, né, como a gente já viu, para que esse verme atinja todas as suas fases evolutivas, complete o seu ciclo de vida. Então, para que o Cistossoma mansoni complete o seu ciclo de vida, é necessário 2 hospedeiros, que a gente vai ver quais são. Então, o ciclo é heteroxênico. Bom, o homem é o hospedeiro definitivo, por quê? Porque é no homem que o Cistossoma mansoni vai atingir a forma adulta. E o caramujo, isso mesmo, pessoal, o caramujo é o hospedeiro intermediário, ou seja, para que o homem se contamine, é necessário que esse verme ele passe pelo estágio, quando ele é ovo, certo, um ovinho, ele passa pelo caramujo para se desenvolver, certo? Então, no ciclo de vida desse verme, Cistossoma mansoni, que causa a esquistossomose, esse verme tem o hospedeiro definitivo, o homem, e o hospedeiro intermediário, o caramujo, ok? O tratamento para a esquistossomose é praziquantel, certo? Então, vamos lá. Aqui está as imagens que mostram esse verme. Então, aqui nós temos, ó, a fêmea, certo? Que é bem mais fina e mais comprida, com essa dobra no final, certo? E temos o macho que é mais robusto, roliço, certo? Olhe, notem bem, e não tem a dobra no final. Isso é muito importante, pessoal. Na hora da definição, certo, de um exame, certo,
que vai detectar tal verme nas fezes, supomos, certo? Então, o que acontece? Essas características morfológicas dos vermes é importante na hora da análise, certo? Laboratorial, para saber qual é o verme, qual tipo de verme, se é o macho, se é a fêmea, enfim, tem todo um processo, todo um contexto, certo? Note que aqui, ó, no macho tem uma abertura. Então, é aqui, ó, como estão vendo, aqui é o macho, aqui é a fêmea. É assim que eles copulam, acasalam, certo? Através de a fêmea entra dentro do corpo do macho, praticamente, certo? E o macho, com ela lá dentro, vai acontecer a reprodução, certo? Então, aqui é o verme na fase adulta, como é encontrado dentro do ser humano, certo? E aqui é o ovo, certo? Como é expelido nas fezes do ser humano que está infectado. Aí, aqui é o miracídio, que a gente vai ver, certo? Como é esse ciclo. E aqui a cercária. Ok? Então, olha, pessoal, o processo que esse verme tem que passar para vir para a forma adulta e por onde tem que passar. Ok? Então, primeiramente, vamos supor que um ser humano X está com a esquistossomose, está com essa infecção, essa doença. E aí, dentro do ser humano, tem isso aqui, ó, esses vermes, na forma adulta. Aí, eles estão aqui, ó, macho e fêmea. Eles copulam e vão gerando ovos, certo? Mais vermes. E aí, o ser humano, quando faz cocô, ele libera esses ovos aqui, ó, pontiagudos, certo? Isso é característico do ovo, certo? Do Schistosoma mansoni, ok? Essa pontinha aqui, muito importante na definição, certo? Na identificação de um exame de fezes, porque outros vermes também vão pôr ovos, certo? Exemplo, a tênia vai colocar ovos também. Só que o ovo da tênia não tem essa pontinha, certo? Então isso é importante, certo? Para identificar qual é o verme que você está tendo no momento. Aí, depois que esse ovo atinge o meio ambiente através das fezes, ele vai estar lá, ó, vai ficar. Assim que esse ovo entra em contato com a água, esse ovo vai eclodir, no caso, e liberar isso aqui, ó, que é o miracídio. Olha esses cíliozinhos aqui, ó. Isso aqui, para ele se locomover, certo? Na água, nadar, certo? E atingir um caramujo. Se esse miracídio estiver na água e nessa água não tiver caramujo, ele não vai se desenvolver. Porque para esse miracídio se desenvolver, ele tem que entrar em um caramujo. Então, supomos que esse miracídio, que é esse aqui, ó, entrou em um caramujo. Depois, esse miracídio, dentro do caramujo, vai se transformar em cercária, que é esse verme aqui, que no caso é o mesmo, só mudou a forma, certo? E o nome. Vai se transformar em cercária. Essa cercária vai matar o caramujo, vai sair de dentro do caramujo e vai viver na água. Aí um banhista ou um pescador está lá tomando banho ou pescando e essa cercária vai entrar nesse homem, certo? Através pela pele mesmo, furando. Ou se o homem beber aquela água que tem uma cercária, ela vai entrar e vai furar as mucosas. Ok? Então, é isso. O ciclo de vida é o seguinte, como eu acabei de falar. O homem expele pelas fezes os ovos do Schistosoma mansoni, certo? Faz um pouquinho agudo aqui. E aí, esses ovos, quando atingem a água, eles eclodem e liberam o miracídio, que é essa larvazinha aqui, certo?
Depois, esse miracídio encontra um caramujo e dentro do caramujo se transforma em cercária. A cercária mata o caramujo e sai dele e vai para a água nadar. Aí vem um ser humano, entra na água e essa cercária entra no ser humano. E aí, quando atinge um novo ser humano, o verme vai se transformar em adulto e o ciclo se repete. Certo? Tá aqui, certo? Tudo que eu falei tá discorrido aqui no texto. Ok? Aqui, ó, o ciclo de vida, certo? Esquematizado. Aqui outra imagem, certo? Do ciclo de vida. Outra imagem aqui esquematizada do ciclo de vida, certo? Note, pessoal, muito importante é vocês verem que a morfologia do ovo do Cistophiluma sone, ele tem esse pontinho aqui, ó, essa ponta, certo? Aqui é uma pessoa com esquistossomose, no caso um garotinho aí, certo? Que tá com aqui a barriga fica muito grande. O pessoal também chama essa doença de barriga d'água, se eu não me engano. Porque eu não popular, não sou muito, né, de saber no popular, porque varia muito, certo, de região para região. O nome da doença é esquistossomose em qualquer região, ok? Porém, em alguns lugares são chamados de barriga d'água. Aí, ó. Pronto, próxima doença. Ascaridíase. O agente etiológico é o Ascaris lumbricoides, ok? É a helmintose mais comum nos seres humanos, ou seja, é a doença causada por verme mais comum nos seres humanos. A morfologia do macho, o macho mede cerca de 20 a 30 centímetros, certo? Tem uma cor leitosa e possui boca e extremidade anterior contornada, certo? Por 3 fortes lábios. Já a fêmea é semelhante ao macho, porém é mais robusta, certo? E mede cerca de 30 a 40 centímetros, ou seja, a fêmea é maior que o macho. Os ovos são castanhos, grandes, certo? Ovais, e mede cerca de 50 micrômetros, certo? De diâmetro, com cápsula espessa. Então, não vamos nos ater muito a essa morfologia, certo? Vamos quais os sintomas, tratamento, certo? Enfim, e o ciclo de vida. Então, aqui, ó, a morfologia, o macho, certo? Esse aqui tem essa volta aqui, certo? E a fêmea não tem. Bom, ascaridíase, essa doença, esse verme tem como habitat parasitário o intestino delgado do ser humano. O ciclo é monoxênico, ou seja, esse verme só precisa do ser humano para completar o ciclo de vida. Não tem que ter outro animal, certo? E cada fêmea é capaz de colocar cerca de 200 mil ovos, certo? Que chegam ao exterior pelas fezes. Então, pensa aí, pessoal, você está expelindo 200 mil ovos, certo? Pelas suas fezes, ovos de vermes, certo? Do Ascaris lumbricoides. A transmissão da ascaridíase se dá através da ingestão, certo? De água ou alimentos contaminados, certo? Com ovos, contendo as larvas do tipo L3, certo? Poeira, insetos, moscas, casas e baratas podem veicular mecanicamente os ovos, certo? Infectantes. Lembra que a gente já falou sobre o que é um vetor mecânico? Um veículo mecânico, um vetor mecânico são, né, seres vivos, certo? Na maioria insetos, que podem levar, certo, alguma contaminação de um lugar para o outro.
sem que o parasita se desenvolva nesse animal. Então é o seguinte, através do consumo, certo? Da ingestão, não importa a forma. Se o ser humano ingeriu essas larvas, certo? Sendo elas L3, é um tipo, certo? Que é infectante, eles vão se contaminar, ok? Quais são os sintomas? Náuseas e vômitos, certo? Vermes nas fezes e perfuração intestinal. Diagnóstico, exame de fezes. Tratamento, mebendazol. Profilaxia, educação sanitária, construção de fossas, lavar as mãos antes de comer, certo? Tratamento da população doente, proteger os alimentos contra os insetos. Então, aqui está na imagem, vocês podem ver os ovos, certo? Do Ascaris lumbricoides. Isso aqui faz parte do ciclo de vida, em que no solo os ovos estão na fase larva L1, L2 e L3. Quando o ser humano ingere o tipo L3, o que acontece? Esse ovo, essa larva, vai para os pulmões, onde vão se transformar em L4 e em L5, certo? Só que em L5 eles já vão mudar para o intestino, onde vão se tornar adultos, certo? Então, aqui está uma imagem, certo, desse ciclo de vida. E aqui está uma imagem muito forte, certo, desses vermes. Olha, aqui o intestino lotado de ácidos lumbricoides. Aqui uma criança morta, certo, veio a óbito. E os vermes estão saindo pelos orifícios, certo? Olha aqui, esse verme já está no olho da criança, da pessoa. E também pode sair, olha isso, pelo ânus, pessoal. Então são imagens bastante fortes. É uma verminose que acomete muito as pessoas, principalmente em países pobres, em países que não têm saneamento básico, certo? E é muito grave. Vamos passar essa aqui, certo? Aqui. Agora vamos falar da enterobiose. Bom, o agente etiológico da enterobiose é um verme, certo? Que se chama enteróbios vermiculares, certo? Esse é o agente etiológico, logo este é o causador da enterobiose. Enteróbios vermiculares. Bom, qual o habitat, certo, desse verme? O habitat parasitário de machos e fêmeas é o seco, certo, e no apêndice, certo, do intestino. As fêmeas repletas de ovos são encontradas na região perianal, certo? Então, quando a fêmea está, vamos dizer, grávida, certo? Ou seja, com muitos ovos, ela migra para a região perianal. O ciclo dessa doença é um ciclo monoxênico, ok? Como se dá... Não, calma. O ciclo, como eu falei, monoxênico, que se dá através, certo, de apenas um hospedeiro. Aqui, as fêmeas repletas de ovos, de 5 a 16 mil ovos, são encontrados na região perianal. Os ovos são liberados, se tornam infectantes em poucas horas e são ingeridos pelo hospedeiro. No intestino delgado, as larvas eclodem e fazem 2 mudas no trajeto intestinal até o seco. Aí, chegando, se tornam adultas, certo? E 1 ou 2 meses depois, a fêmea
já são encontradas na região perianal. Como se dá a transmissão? Bom, a transmissão se dá, certo, de várias formas. Então vamos entendê-las. Primeiro, heteroinfecção. Como que ocorre? Como que é essa heteroinfecção? Os ovos presentes na poeira ou alimentos é ingerido pelo novo hospedeiro. Heteroinfecção. Segunda, transmissão indireta. Os ovos presentes na poeira atingem o mesmo hospedeiro que eliminou, certo? Heteroinfecção, eu não estou doente de enterobiose. Porventura, eu ingiro esses ovos, seja numa fruta, na água, numa alface, em qualquer meio. Se eu ingerir os ovos desse verme sem eu estar doente, eu me infectei em uma transmissão denominada heteroinfecção. Agora, se eu já estou doente de enterobiose, nas minhas fezes vai conter os ovos desse verme. Porventura, se eu fiz cocô a céu aberto, perto de minha casa, e todo dia eu vou fazer cocô naquele mesmo local, e lá passou um vento, e nesse vento veio poeira, e nessa poeira veio os ovos, e eu me reinfectei de novo com os ovos do verme, que eu mesmo expeli pelo meu cocô, foi de forma indireta, certo? Então, forma indireta, ovos presentes na poeira atingem o mesmo hospedeiro que o eliminou, certo? Outro tipo de transmissão, chamamos de autoinfecção. Autoinfecção externa. A criança leva os ovos da região perianal para a boca, ou seja, a criança, vai tocar a região do ânus, do períneo, e ali vai ter ovos do verme, que ela mesma está doente, e põe na boca. Isso, autoinfecção externa. E por último, tipo de transmissão, a retroinfecção, que é quando as larvas eclodem na região perianal e voltam para o cepo, entendeu? E voltam para onde eles estavam, certo? Então, heteroinfecção é transmissão indireta, transmissão do tipo autoinfecção externa e transmissão de retroinfecção. 4 tipos, ok? Aqui está uma imagem, certo? Em que fala sobre o ciclo de vida, mas eu já falei, certo? Desse ciclo de vida. Bom, patogenia vai ocorrer no paciente, no ser humano que está com enterobiose, prurido anal, ou seja, coceira no ânus, certo? Principalmente à noite. O ato de coçar pode provocar infecções secundárias, além de provocar perda de sono e nervosismo, certo? Pela proximidade dos órgãos sexuais, pode levar à masturbação, principalmente em meninas, certo? Porque é muito perto da vagina. Então, dá uma certa sensibilidade, algumas vezes até uma sensação de prazer, o que leva a menina a se masturbar, certo? O diagnóstico clínico, no caso, vai ser o prurido anal noturno e contínuo. Tratamento: albendazol ou mebendazol, usado em dose única para eliminar os vermes e ovos que infectam o organismo. A profilaxia, só presta atenção, a roupa de dormir do paciente não deve ser sacudida, porque ali vai ter ovos, então vai, certo? Mas enrolada e lavada com água fervente. Tratamento de todas as pessoas parasitadas da família.
Tem que cortar as unhas também, certo? Aplicar pomada na região perianal ao se deitar, certo? Tomar banho ao levantar e limpeza doméstica, certo? Com aspirador de pó. Então aqui, ó, que é a região do ânus de uma pessoa, e aqui são esses vermes, certo? É o enteróbios vermiculares, certo? Que causa a enterobiose. Aqui tem o macho, aqui tem a fêmea, que é bem maior, e aqui tem o ovo. Aqui ó, a fêmea está repleta de ovo. Tudo isso aqui, pessoal, é ovo na fêmea. Pronto. Por último, agora vamos ver a filariose, certo? A filariose é uma doença causada por um verme chamado Vokereria bancroft. Ok? Essa doença, ela é transmitida, no caso, esse verme é transmitido por um mosquito, certo? Chamado mosquito, certo? Culex, certo? É um mosquito do gênero Culex, certo? Que é a famosa muriçoca. Então, a muriçoca é o vetor dessa doença, é o vetor desse verme, certo? A transmissão unicamente através pela picada desse mosquito, certo? Não se pega filariose de outra forma, não se contamina com esse verme de outra forma, apenas pela picada desse mosquito, do mosquito Culex, certo? Que é a muriçoca. Aqui está, certo? A imagem do Vokereria bancroft, do verme. Aqui está a imagem do mosquito Culex, certo? Da muriçoca. Bom, nós vamos falar da morfologia, certo? O habitat desse verme, aqui ó, os adultos vivem nos vasos e gânglios linfáticos humanos, vivendo em média de 4 a 8 anos. As microfilárias saem dos ductos linfáticos e ganham a circulação sanguínea do organismo, certo? O pico de microfilaremia coincide com o horário preferencial do hematofagismo, ou seja, na hora que o mosquito vai sugar o sangue, certo? O ciclo é do tipo heteroxênico, porque tem como hospedeiro, né, o ser humano, certo? E o mosquito. Então, ciclo heteroxênico. Então vamos lá, vamos agora para o ciclo de vida. A fêmea, certo? Do mosquito Culex, no caso a fêmea, ao exercer a morfologia, ou a hematofagia, certo? Que é sugar o sangue, em um hospedeiro que já é doente, no caso, ingere as microfilárias. Esta passa por duas mudas e se transforma na L3, que é a infectante, que migra pelo intestino até alcançar a probóscide, certo? Encontrada nos lábios do mosquito. Então, é o seguinte, o mosquito do gênero Culex, a fêmea, a muriçoca, em um certo dia vai picar um ser humano. E esse ser humano já está com filariose, certo? E aí, no sangue desse ser humano, vai ter os vermes, chamados microfilárias. Esse mosquito, ao sugar o sangue, vai também ingerir o verme que está no sangue do ser humano. Aí, esse verme, ele vai ficar no mosquito, certo? Vai passar de fases, ok? Até estar na forma infectante, onde vai para o aparelho bucal do mosquito e vai ver ali as larvas do verme, certo? Aí, esse vetor que acabou de se infectar, vai picar um ser humano
que não ainda é infectado. E aí, ó, quando o inseto vetor vai fazer outro repasto sanguíneo, outra alimentação, a larva L3 escapa pelos lábios do mosquito, penetram pela solução, certo, de continuidade da pele e migram para os vasos linfáticos, certo, onde se tornam adultos de 7 a 8 meses, certo? As fêmeas já produzem as primeiras microfilárias. Ok? Então, o mosquito que estava infectado já, os vermes estavam no aparelho bucal dele, ele vai picar outro ser humano. Consequentemente, os vermes que estão na região da boca do mosquito, dos lábios, vai também entrar na pele do ser humano, onde vão atingir os vasos linfáticos e vão evoluir para a forma adulta, certo? Meses depois. Aqui está, ó, o ciclo de transmissão, certo? O ciclo de vida desse verme, certo? Vokeria bancroft. Pronto. Como se dá o diagnóstico, certo, desta doença? O diagnóstico da filariose, certo, vai se dar pela pesquisa das microfilárias no sangue periférico, certo? Através do exame de sangue, certo? A profilaxia e tratamento tem por base o tratamento das doenças e também do combate ao vetor. Então, o tratamento e a profilaxia se dá através do combate ao mosquito, certo? E também se tratando todos os doentes, ok? E aqui está uma imagem, certo, de pessoas que têm essa doença, filariose. Então aqui, ó, há um crescimento exagerado, exacerbado dos testículos, no caso do homem, a perna também, certo? E aqui está o mosquito Culex, certo, que é o vetor, que é a muriçoca. E pronto, pessoal, por hoje é só.